Mas o que é um narrador não confiável? Hoje no Trilho, convido a vocês a entender o que é um narrador não confiável usando uma das obras mais icônicas de Machado de Assis. Quando a gente lê uma história, alguém precisa contá-la para a gente. Esse alguém é o narrador. Mas como saber se ele é confiável? É muito importante que a gente entenda que o narrador é a voz do texto. Ele escolhe o que esconde, ele escolhe o que conta, ele escolhe até como vai fazer isso. Então a gente precisa estar atento para entender como pensa esse narrador. Só que o narrador não é uma verdade absoluta, ele é um ponto de vista. A gente precisa entender que a maioria dos autores faz com que o narrador conte aquela história, né, que está sendo ali debatida, mas que ele vai ter ali um ponto de vista sobre aquela história. E quem tem esse ponto de vista é o narrador. Quem incute isso? O escritor. Um narrador que não é confiável é aquele narrador que quer que o leitor concorde com ele. Ele não quer que o leitor tenha as suas próprias experiências, as suas próprias expectativas, os seus próprios sentimentos. Ele quer que o leitor concorde apenas com o que ele diz. Então, esse narrador ele não é confiável. É esse narrador que às vezes mente, às vezes não mente, mas oculta a verdade. Às vezes, ele exagera. Então, esse narrador, ele não tem confiabilidade. E aqui eu tenho que usar Machado de Assis porque fica nítido o que o narrador pode fazer. Em Dom Casmurro, Bentinho fala que Capitu traiu. Ele conta a sua versão, suas desconfianças, mas a gente nunca vê a cena a qual ela traiu ele. O narrador esconde essa cena, né? Então ele não é um narrador já confiável. E a gente fica acreditando ali na história do Bentinho, será que ela traiu, será que não traiu, tá meio estranho. E ele conta seus pontos de vista, porque Bentinho ali é um cara inseguro, é um cara imaturo, é um cara ciumento, né? Então ele tem essas nuances. Então o narrador vai ali te levando a acreditar no que ele quer, né? Então ele não é confiável, porque ele não está provocando em você uma necessidade de ponto de vista, mas sim apenas que concorde com ele. E aí a gente só consegue ver a visão dele, né? E nesse momento o leitor precisa interpretar e se perguntar: será que é verdade? Será que esse narrador está sendo confiável? Então, logo quando ele não expõe um ponto de vista, é porque ele não está sendo confiável. Mas isso aqui é bom para a gente retomar algumas coisas. Por exemplo, em outro vídeo eu falei com vocês a importância de verificar quem é o autor, em que momento ele escreve. Por exemplo, Machado de Assis mesmo, quando escreve Dom Casmurro, ele usa já essa palavra já no título. Então ele já entrega alguma coisa aí, né? É Dom Casmurro, aquele que, né, se esconde, aquele que, né, que fica preso, né, que está no casmurro, né? Então olha que elemento ele já traz logo no título da obra, né? Quando um autor escreve com um narrador não confiável, é porque ele quer realmente instigar nas pessoas esse desejo, essa investigação. Será que esse cara está falando a verdade? Como é que eu vou descobrir que esse cara está falando a verdade? Essas cenas que estão ocultas, por exemplo, a gente nunca viu se ela traiu, se ela não traiu, ou não são coisas só fantasiosas da mente dele. Então, olha quando se coloca apenas um ponto de vista, como fica fácil de identificar que o narrador ele não é confiável. Ele está narrando uma história de um ponto de vista só, né? Então, esse elemento aqui é fatídico para vocês matarem a charada quando o narrador ele é confiável ou quando ele não é confiável. O narrador não confiável ensina uma coisa muito importante para a gente. Nem todo relato é verdade. Nem todo relato é neutro. Às vezes existe um ponto de vista, né? A gente tem dois elementos ali, né? O que é parcial, o que é imparcial. Às vezes o relato com parcialidade, ele está ali como parcial porque aponta um lado, ele expressa um lado, ele defende um lado, né? Ele quer que esse lado seja vencedor. Então, quando o narrador quer que você acredite muito em alguma coisa, é porque ele não está sendo confiável. Ele quer que você acredite muito em algo. Então,
tem alguma coisa errada aqui com esse narrador. Como assim ele não expressou o lado da Capitu? Por que ele não trouxe o lado da Capitu? Por que ele não narra aqui o lado da Capitu com mais eficácia? Por que fica ali em torno do Bentinho? Se ela traiu, se ela não traiu, né? Então esses elementos ali fica muito evidente que o narrador quer te levar para algum lugar. Esse querer dele ansioso, que você concorde com ele, que você não tem ali o seu pensamento crítico em volta da obra, é porque ele quer te levar para algum lugar. Tá? E esse lugar é exatamente o lugar de investigação, nesse caso do Machado, que o Machado quer que você investigue. Ele quer que você entenda se aquilo é verdade ou não. Né? Ele quer causar essa investigação em você. Então, essa escrita do Machado é tão generosa com a humanidade que faz a gente ser investigador. Por isso, meus queridos, na leitura e na vida, a gente precisa ouvir com cuidado. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha e fica aqui no trilho. Já se inscreve no canal.